Vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente caminhar para ir bater um papo nosso aqui. Semana passada, eu estava ali acompanhando o grupo do diaconato aqui da igreja, da nossa igreja, e eles estavam ali discutindo sobre escala. Ah, quem que vai nessa escala, naquela escala, não sei o quê. Hoje nós temos, acho que entre 60 e 70 pessoas no nosso diaconato aqui da igreja, que ajuda a gente a fazer as escalas aqui. E aí deu na minha cabeça de olhar como é que estavam as escalas do mês e como é que estava a escala do culto de Natal, que é para ser o culto mais cheio do nosso mês de dezembro aqui. E vai dar mais trabalho. Aí eu olhei e o culto de Natal tinha 5 pessoas escaladas. Tipo assim, o culto ontem foi o culto que a gente sabia que ia ser o pior culto do mês, que ia dar menos gente. Tinham 7 pessoas escaladas. O culto de ceia, que vai ser o segundo culto mais cheio, que é o culto que vem, estava com 11 pessoas escaladas. Aí eu pensei assim, cara, tá errado isso aqui. Aí mandei uma mensagem pro líder do diaconato. Falei com ele assim, até o vice-líder, que é o coordenador. Falei com ele assim, cara, por que só tem 5 pessoas escaladas no culto de Natal? Você escalou 11 para o culto de ceia, 7 para o culto de domingo que vem, que foi o domingo passado, sendo que o culto de Natal vai ser o mais difícil. Aí ele falou para mim assim, não, o que acontece? A gente tem um sistema aqui que eu coloco os domingos e as pessoas vão me dizendo qual culto elas não podem servir. E aí eu vou escalando as pessoas. E todo mundo bloqueou o culto de Natal. Sobrou essas pessoas que eu pedi para elas se elas podiam vir. Aí eu pensei comigo assim, cara, tem uma coisa errada. E aí eu falei para ele, vou mandar uma mensagem lá no grupo do diaconato. E aí eu escrevi uma mensagem para eles assim. Eu falei assim, gente, temos duas situações acontecendo aqui. A primeira pode ser que você pegou o culto de Natal, que nem é dia 25, é dia 22 de dezembro, o domingo antes do Natal, que é o nosso culto de celebração do Natal, e você foi viajar nesse culto. E aí, para mim, isso é um problema, porque o culto de Natal, a razão de existir o feriado de Natal é para a gente adorar Jesus. Se você pegou esse feriado e você está usando para você viajar, passear, ter férias, alguma coisa assim, nós temos um problema, porque você está desvirtuando a razão de ser do feriado. Né? Então, Natal e Páscoa, Deus abençoou que a gente é um país cristão, é um feriado para a gente poder adorar o nosso Deus. Então, viaja nos outros feriados civis aí que tem para você poder viajar e etc. Então, isso me preocupa e me deixaria triste. Pode ser que é uma segunda situação. Você quer tanto participar do culto de Natal que você não colocou o seu nome para não ser escalado e não perder o culto de Natal. Aí eu entendo que você quer muito participar, só que assim, por que ao invés de você pensar na perspectiva de você não participar, isso tudo escreve, foram 4 mega textões assim, por que ao invés de você colocar isso e não participar do diaconato para poder estar presente tempo integral no culto, você não voluntaria mais ainda para falar assim, não, nós vamos todo mundo participar, porque aí eu vou fazer o diaconato num culto e participo do outro culto e libero o meu irmão de participar no culto que eu vou servir como diácono e ele serve no culto que eu vou poder participar, porque a gente tem 2 cultos aqui na igreja. Mandei lá no grupo, né? Aí falei umas outras coisas lá. Aí, em meia hora, o líder do Diáconos mandou uma mensagem para mim assim, falou comigo assim, cara, já tem 15 diáconos que se voluntariaram para poder participar e eles querem poder fazer isso, de poder ser escalado e a gente poder ter um culto com eles assistindo e um culto com eles servindo e não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim, e o meu sentimento é misto, porque eu fico muito feliz porque a gente vai poder fazer isso, mas eu fico triste porque quando eu pedi para eles fazerem, eles não fizeram. Né? E aí eles agora fizeram porque você pediu. Aí eu falei com ele uma situação. Eu falei assim com ele, cara, nós temos ali no grupo ali uns 60 e poucos, quase 70 pessoas ali. Talvez tem uns 5 que estão ali no grupo que eu não sei quem são, eu nunca sentei com eles para conversar,
eu não participei da vida deles, eles entraram, batizaram, membraram, era de algum grupo aqui da igreja e eu só sei o nome deles. Mas tem quase 60 ali que eu participo da vida deles há alguns anos. Eu sei o que eles estão passando, eu sei a dificuldade que eles têm, eu já socorri eles, eu já atendi eles de madrugada, já saí para tomar café com eles, me envolvi com a vida deles, já fui útil para eles, já resolvi problemas sérios da vida deles. Então, quando eu chego e eu falo isso, e eu coloco esse pedido ali no grupo, o sentimento que eles têm não é assim, é o pastor que está vindo aqui, eu tenho que fazer uma coisa pelo pastor. O sentimento deles é tipo assim, cara, o Mateus é meu amigo, o Mateus, ele teve lá quando eu precisei, o Mateus se envolveu comigo, o Mateus, como que eu vou dizer não para ele? Como que agora que ele precisa de mim, eu não vou estar lá para ele, não sei o quê. E aí, tive toda uma conversa com ele sobre a necessidade, e a gente vai tratar isso na liderança desse ministério aqui no ano que vem, sobre a necessidade dele se envolver com a pessoa, não ser só o coordenador que às vezes organiza escala, que diz o que um tem que fazer e o outro não, que treina eles, que não sei o quê, mas de envolver com as pessoas, né? Então, assim, quando a gente se envolve com as pessoas, você tem o coração delas, não só a mente delas, não só as mãos delas. Elas vão participar com você. E aí, quando você começa a propor que a igreja tem que ir para a direita, tem que ir para a esquerda, vão revitalizar isso aqui, vão mudar esse sistema, vamos alterar aquilo ali, não sei o quê, que é difícil para elas, porque você está mexendo em coisas que eram importantes para elas, que às vezes elas se converteram por causa daquilo, que elas querem muito, ou você está tirando elas da zona de conforto, você está colocando elas para deixar de ser preguiçoso e fazer uma coisa ou outra, elas estavam querendo, estavam ali pela lei do menor esforço e etc. Quando você fizer a proposta, você tem o coração das pessoas, porque você é um líder, Atos 11, 24. Bom. Você é um homem bom. E as pessoas percebem você como um homem bom, como uma pessoa boa, como alguém que está ali, que se envolve, que dá uma chance, que dá outra chance. Então, isso eu achei que era importante da gente trabalhar, porque às vezes a gente vai aprendendo o sistema, o jeito certo de fazer, a maneira certa de aplicar, cria bons projetos, são bons projetos, e, cara, tinha tudo para a sua igreja dar certo. E aí, o que às vezes está acontecendo? Uma dificuldade de quebrar essa barreira que as pessoas têm. Então, você não pode ser Paulo nessa situação. Você precisa ser Barnabé. Você precisa olhar nessa perspectiva para as pessoas, né? Tarcísio colocou ali, ó, o peso do relacionamento às vezes é bem mais eficiente que a autoridade. Isso é uma coisa, Tarcísio, uma coisa interessante num dos, eu não lembro se é um dos livros do Bill Hybels ou do John Maxwell, que ele vai falar sobre liderança, eu acho que é do John Maxwell, que ele fala sobre, às vezes você tem o líder que tem a legalidade, que é o cara que foi empossado para liderar, então ele é o líder formal, mas você tem dentro da igreja líderes que têm a legitimidade, eles são as pessoas que já conquistaram o coração das pessoas. Então, às vezes, o líder formal, ele fala assim, nós vamos para a esquerda, e aí as pessoas dão uma olhadinha para uma pessoa ali dentro do grupo. Aí a pessoa dentro do grupo fala assim, beleza, eles vão para a esquerda. Porque o líder delas é aquela pessoa que já ganhou o coração. Às vezes aí o líder formal ali, que você até nomeou aquele cara como líder do ministério, fala, não, agora nós vamos para a direita. Aí eles dão uma olhadinha naquele líder informal, é o cara que tem o coração deles. Aí o cara fala, aí o pessoal boicota, faz corpo mole, vai mais devagar e a coisa não avança, né? Então, é bem isso que você escreveu. Relacionamento é mais eficiente do que autoridade.
né? Então a gente precisa ter as duas coisas: autoridade e relacionamento, legalidade e legitimidade, para você não ser rebelde, porque tem só legitimidade, não tem legalidade, se rebela ali contra o líder constituído, mas também para não ter uma liderança infrutífera, que às vezes tem tudo o que é preciso para funcionar, sabe tudo, é a melhor coisa para a igreja, mas a igreja não avança.